Olá, vamos continuar com a nossa videoaula para terminar a parte dos exercícios do Lastermash que nós deixamos no Unifonline. Fizemos a resolução dele em Excel, né? E eu aproveito essas duas videoaulas mais recentes para resolver os 3 exercícios detalhadamente. Na última videoaula eu resolvi o de número 2, que é aquela da olhos unidos, e agora vamos resolver o 1 e o 3. Eu vou começar pelo 3, que ele é mais simples, né? E aí fica melhor da gente ver. Ele diz o seguinte, um pequeno, vou colocar aqui na tela, vocês têm, eu coloquei no Unifonline, vocês sabem qual é. Um pequeno entregador pode transportar madeira ou frutas em seu carrinho de mão, ele cobra R$20 para cada fardo de madeira, o fardo é uma unidade de medida, né, peso, e 35 por cada saco de frutas. Né? O fardo, na verdade, não é uma unidade de peso, é uma unidade da mercadoria. Ela pode vir em fardo, em sacas. Bom, então os fardos contábeis pesam 1 quilo cada um e ocupam 2 decímetros cúbicos de espaço. 1 metro cúbico de volume é um peso 1 metro e coloca um cubo ali. O decímetro é menor, então 10 decímetros dá 1 metro. Então é um espaço pequeno, dá para ver que é um carrinho pequeno dele. Os sacos de frutas pesam 4 quilos e ocupam 3 decímetros cúbicos de espaço. Então é um carrinho pequeno que a gente vê. Aí está dizendo que o carrinho tem capacidade para transportar 12 quilos e 10 decímetros cúbicos. E o entregador pode levar quantos sacos e quantos fardos desejar. O primeiro ponto é formular um problema de programação linear para determinar quantos sacos de frutas e quantas tábuas devem ser transportadas para que o entregador ganhe o máximo possível, tenha a maior receita possível. Então vamos lá, vamos fazer a formulação algébrica e depois passar para o Excel e resolver. Que a parte do Excel e a resolução você já tem. Lembro que você já tem no Unifonline. De qualquer forma, vamos ver aqui como a gente construiria o modelo. Bom, será que a gente quer saber quantos fardos e quantos sacos de frutas ele deve transportar? Eu devo definir as variáveis. Primeira coisa, o que é que eu quero? Eu quero saber qual a quantidade que ele vai transportar de madeira e qual a quantidade que ele vai transportar de frutas, que eu chamei aqui XM de madeira, XF de frutas, quantidade. Então, vamos lá. A gente sabe que o primeiro ponto aqui vamos fazer a função objetivo, né? Então, a função objetivo, vou colocar aqui, função objetivo, eu quero maximizar meu rendimento. Eu sei que o rendimento dele, ele ganha 20 para cada fardo de madeira e 35 por cada saco de frutas. Então, se eu pegar 20 para cada fardo, então se eu pegar 20 multiplicado pelo número de fardos de madeira, multiplicado por isso daqui, fardo de madeira, mais ele ganha 20 e ganha 35 por cada fardo, por cada saco de frutas. Saco de frutas. Então, a função objetivo, se a gente fosse resolver na mão, a gente colocaria dessa forma. Agora, restrições, ele tem restrição de... Cada um deles tem um peso e tem um volume. E ele tem restrição de espaço, né? Que é a capacidade de transportar 12 quilos, ele tem restrição de peso e restrição de espaço, de volume. Então, as restrições desse problema, as restrições vão ser, primeiro, a restrição do peso. O peso total que o carrinho pode aguentar são 12 quilos, mas vamos ver, dependendo de quanto ele transportar, vamos ver que peso daria. Então, o peso, como cada
Os fardos com tábua pesam 1 quilo, então, que não preciso colocar, vezes a quantidade de madeira, né? Mais os fardos pesam 1 quilo e as frutas pesam 4 quilos, saco de frutas. Então, eu estou pegando aqui, pesam 4 quilos, vezes a quantidade de frutas, de saco de fruta que ele leva. A restrição de volume, ou de espaço, né? Os fardos ocupam 2 decímetros cúbicos de madeira, então são 2 decímetros cúbicos, vezes a quantidade de fardos de madeira, mais os sacos de fruta ocupam 3 decímetros cúbicos de espaço, 3 decímetros cúbicos vezes a quantidade de sacos de fruta. Então, eu quero saber qual é a quantidade de fardos de madeira e sacos de fruta. Eu sabendo essa quantidade, quando eu souber, eu sei que o peso que vai dar no carro, se eu transportar por exemplo, um fardo e um saco de fruta. Se eu transportar vai ser 1 mais 4, 5. Então, aqui, essa equação, ela tem de ser menor ou igual, eu vou aqui, não vou atrás da menor ou igual, vou improvisar aqui um pouco, ele tem de peso, o máximo que o carro pode transportar, 12 quilos. E o espaço que a mercadoria pode ocupar, o espaço máximo que ele tem, é de 10 decímetros cúbicos. Então, em termos de modelo para resolver, para montar, explicar isso e não esquecer que a quantidade de fardos deve ser positiva, ou igual a 0, e a quantidade de sacos de fruta não pode ser negativa, né? Essas restrições são não negativas, maior ou igual a 0. Igual a 0. Bom, então, isso daqui mostra a lógica, o importante é essa modelagem algébrica, ela mostra a lógica, mostra claramente. Então, isso daqui precisa ser entendido. Eu diria que é o ponto principal de entender a lógica. Não é obrigado a vir aqui fazer esse passo a passo, mas é importante que entenda a lógica, porque agora se pode passar para colocar isso daqui em termos de equações do Excel, em termos de tabela do Excel. Né? Isso que eu fiz aqui, vou colocar aqui. Então, eu tenho madeiras e frutas, aqui eu vou colocar, aqui é como se fosse o X, o valor que o X vai ter, o XM é a quantidade de madeira e o XF que é a quantidade de frutas, que estão nesse amarelo. Bom, e aqui eu coloquei a madeira, um fardo de madeira, ele cobra R$20, e um saco de frutas ele cobra 35. Aí tem o peso de cada um, que está aqui, da madeira e da fruta, saco de fruta. Tem o volume ocupado pela madeira e pelo saco de fruta, está aqui. E aqui a gente pode resolver isso daqui no Excel. Bom, então o resultado vai estar aqui, que aí eu vou começar colocando qualquer valor, como sempre eu tenho orientado, coloque que a gente fica fácil de conferir. Então vamos fazer a função objetiva. Aqui olha que na modelagem algébrica, você aqui, do jeito que está, não resolve, não vai resolver nada. Aqui é só para mostrar a lógica do problema. Você vai resolver aqui, usando o Excel. Como? Se você quer maximizar a receita dele. A receita vai ser o número de fardos de madeira multiplicado pelo preço unitário, que é esse, mais o número de sacos multiplicado pelo preço unitário, que vai estar aqui. Então, quando eu somar isso daqui é o total da receita dele. Eu quero encontrar a máxima. Né? Agora, tenho as restrições, como vocês estão vendo aqui, que a quantidade de fardos de madeira, cada fardo pesa 1 quilo. Né? Então, se eu multiplicar a quantidade vezes aqui eu tenho a quantidade de quilos. Eu sei que o saco de fruta, cada um deles pesa 4 quilos. Então, o número de sacos de frutas
vezes o 4 quilos, mais o número de sacos de madeira vezes 1 quilo, eu tenho aqui o total de quilos foram transportados. Então, para fazer isso daqui, é esse vezes esse, mais esse vezes esse daqui, que eu tenho aqui esses 5. Ou, como vocês estão vendo aqui, eu usei a função somar produto. Esse daqui esse daqui, que dá a função objetivo, aqui, eu já aproveito e arrasto para cá, serve para esse e para esse. Daqui a gente já fez na sala e vocês vão ter ela aí. Bom, então isso aqui eu chamo essa linha, aqui eu fiz em linha. Essa linha eu chamo linha de total, porque ela representa a quantidade de peso total e o volume total, considerando essa quantidade. Então, na hora que eu chego a isso, agora eu coloco a restrição. No carrinho, a restrição de peso é 12 quilos e de volume é de 10 decímetros cúbicos. Então, aqui está aqui a restrição. Em geral, a modelagem no Excel, ela segue esse padrão. Você precisa definir onde é que estão as variáveis, ou qual é a variável associada à função objetivo, quais são as variáveis associadas a restrições, e pronto. Quer dizer, eu não digo que vocês aprendam só isso dessa forma, porque pode variar. A gente vai ver alguns que exigem uma lógica um pouco mais elaborada. Bom, agora vamos lá. Então, nesse caso aqui é simples, né? Agora o nosso problema é resolver. E aí nós vamos para o solver. E aí o nosso problema vai ser de maximizar esse ganho. Então, aqui na função máxima eu vou clicar aqui. Alterando as células variáveis, vocês veem que são essas duas. E adicionando as restrições. As restrições são essas de peso e de volume, né? Que não pode passar disso e isso. As restrições, o cálculo total do peso está aqui, e o total do volume está aqui. Então, eu quero que esse total não passe de 12, esse daqui não passe de 10. Então, eu posso dizer que esse daqui menor ou igual que 12 e esse daqui menor ou igual que 10. Só que eu faço de uma vez, né? Quando eu botei aqui, vamos só excluir para fazer de novo, para vocês verem. Então, eu vou dizer que esse daqui, fazer os dois de uma vez, esses dois daqui, devem ser menores ou igual que esses dois daqui. Esses dois daqui, certo? Isso tá. Ela está não negativa, já que equivale àquele que um é maior ou igual que zero e o outro maior ou igual que zero, são positivas, não negativas, e aí eu mando resolver. Quando eu mando aí resolver, está aqui. Ele disse que ele precisa transportar 800 gramas ou 0,8, né? Desculpe, não é gramas, é aqui em fardo. 0,8 de um fardo, né? 0,8 de um fardo. Eu não lembro quantos quilos tem um fardo, mas 0,8 de um fardo, né, de madeira no carrinho. E colocar 2,8 sacos de frutas. Então, 2,8 sacos, 2 sacos completos de mais 0,8, quase 3 sacos. Né? Então, essa daqui é a forma que dá o maior lucro para o transportador no seu carrinho, que dá 114, não lucro, mas dá o maior rendimento, a maior receita dele foi essa daqui. Então, nesse item A pediu para formular o problema de programação linear. Ele está formulado aqui e está formulado aqui também. Fiz aqui a formulação usando o Excel. Aí pergunta quantos sacos de frutas, quantas tábuas devem ser transportados, 0,8 fardos e 2,8 sacos, tá certo? Quando eu definir as variáveis, essa definição é importante para a gente saber, quando tiver o resultado, o que é que significa. Resolvemos através do método simplex, que foi esse item B. O item B aqui pediu para resolver através do método simplex, e determine quanto será o lucro do entregador. Na verdade, não é o lucro, é a receita dele, e ele deve encher o carrinho, né? Tá aqui, estou nesse. Resolve o problema do método simplex, qual vai ser o lucro, que na verdade não é lucro, qual vai ser a receita do entregador. Receita
qual será a receita do entregador. E como ele deve encher o carrinho? Ele deve encher o carrinho, como a gente viu, com 0,8 fardos e 2,8 sacos. Aí, o carrinho será totalmente utilizado, sobrará capacidade de carga ou capacidade de volume, quanto? Se a gente olhar aqui, vai ver que o carrinho foi totalmente utilizado, porque, olha, a restrição ele tinha 12 quilos, podia transportar 12 quilos e 10 decímetros cúbicos. O que deu aqui o total, usou, quando ele usou 0,8 fardos e 2,8 sacos de frutas, isso daqui pesou exatamente 12 quilos e 10 decímetros cúbicos. Logo, o que ele encheu o carro foi exatamente o valor. Então, nesse item daqui, o carrinho será totalmente utilizado? Sim. Sobrará capacidade de carga ou capacidade de volume? Não. Quanto? Zero. Né? Então, não teve nesse exercício aqui, foi tranquilo, né? Poucas restrições, mas para dar uma ideia. Esse próximo aqui, que é o primeiro, né? Eu deixei por último, para fazer por último, vamos fazer. Ele tem um pouco mais de elaboração que a gente precisa pensar. E é bom que vocês acompanhem aqui esse primeiro, porque ele pode levar uma questão de entendimento diferente da que eu usei. Mas vamos ver aqui. O navio tem 2 compartimentos de carga, um dianteiro, ou na proa, né, que é chamado proa, e um na popa. O compartimento de carga dianteira tem essa capacidade de peso de 70 mil quilos. Para facilitar para vocês, eu vou colocar aqui deixa eu colocar aqui esse deixa eu botar ele aqui só para facilitar. Eu preparei isso daqui, está inclusive no material. Tudo que é apresentado nessas videoaulas, a própria videoaula está lá, depois a gente vai falar o que é que deve fazer para a aula de amanhã. Né? Bom, está aqui. É o seguinte, o navio ele tem esse compartimento aqui na proa, está dizendo que é um compartimento de carga, que ele tem capacidade de 70 mil quilos, né? E 30 mil metros cúbicos. Já na polpa, aqui atrás, ele pode transportar 90 mil quilos e volume de 40 mil metros cúbicos. Então, o dono recebeu um contrato para transportar carne e grãos. E ele pode transportar da maneira que quiser, a quantidade de carne e a quantidade de grãos que ele quiser, né? Que ele puder levar. E ele deve transportar nesse navio, aí, agora, obedecendo a alguma restrição. Por exemplo, o que se quer saber é quanto ele deve, cada uma delas, em função das restrições que ele tem aqui, tá? Na popa e na proa. Então, se quer saber, e cada uma delas dá um lucro, né? A carne, cada quilo, dá um lucro de 0,35 para o dono. E os grãos dá um lucro de 0,12 por quilo, para cada quilo transportado. Então, a quantidade de carne que o contratante tem para transportar é 85 mil, e de grãos 100 mil quilos. Aqui está dizendo que ele não é obrigado a transportar tudo, é o que ele puder, né? O que ele puder em função do seu dimensionamento, do melhor dimensionamento. Claro que ele vai procurar transportar o máximo, né? Bom, por sua vez, a carne, né, o quilo de carne, ele ocupa 0,2 metros cúbicos de espaço. Então, um quilo de carne, da forma que ela vem armazenada, cada quilo ocupa 0,2 metros cúbicos. Lembra que ele tem 30 mil metros cúbicos na proa e 40 mil metros cúbicos na polpa. Né? E já os grãos ocupam mais. Então, 1 quilo de grão, ele ocupa mais espaço, ele ocupa 0,4 metros cúbicos.
Então, ele tem o lucro de cada um, e o que se quer saber é quanto transportar de cada tipo, carne ou grãos, dessa carga, em cada compartimento. Quanto de carne e grãos aqui na proa e quanto de carne e grãos aqui na polpa. Isso daí eu precisava fazer essa observação, porque alguém poderia entender que se queria saber tudo, né? É como se o navio tivesse 70 quilos mais 90, 160 mil quilos disponível de capacidade para transportar 160 mil quilos, né? Então, ele podia transportar de qualquer jeito, mas ele quer saber, desse problema, nessa situação, quanto transportar aqui na proa e aqui na polpa, também considerando o volume, né, a metragem que ele tem aí para o transporte, que ao todo ele tem 70 mil metros cúbicos, sendo que é 30 mil aqui e 40 mil aqui. Muito bem, então vamos lá, ok? Então, o problema está ali, está colocado dessa forma, e vamos resolver. Bom, então vamos para o Excel, como sempre. Esse daqui que eu já fiz, vou salvar. E agora vamos esse do navio. Bom, a definição, vamos aumentar aqui um pouco. Primeiro, eu vou chamar aqui XC, que é carne, a quantidade de quilos, aqui é tudo quilos, ele quer saber, veja que no pedido é para saber quantos quilos ele pode armazenar na proa, quilo de carne, quilo de grãos, então o grão está medido em quilos. Então, XC proa é a quantidade de carne armazenada na proa. XG proa, quantidade de grãos armazenada na proa. XC polpa, quantidade de carne armazenada na polpa. E XG de grãos, quantidade de grãos armazenada na polpa. Então, vamos lá. Ver aqui, onde foi que eu... Ok, então, eu vou resolver ele aqui. Vamos primeiro, então, fazer a modelagem algébrica. Meu problema vai ser maximizar o lucro. O meu lucro total vai ser a quantidade de carne armazenada, que pela carne ele ganha 0,35 por quilo de carne. E pelo pelos grãos ele ganha 0,12, né? Pelos grãos. Então, eu quero maximizar o meu lucro. Eu quero maximizar o lucro. Meu lucro vai ser a quantidade de carne que ele armazenar, seja na proa, seja na polpa. Então, eu vou colocar aqui 0,35, eu só conferir aqui, 0,35 é o lucro para transportar a carne. Então, vai ser 0,35 vezes X, vezes a quantidade que ele transportar de carne, ou está aqui na proa, mais 0,35 também, vezes a quantidade de carne que ele transportar na polpa. Mais o grão é 0,12, mais 0,12 que ele transportar de grãos na proa, mais 0,12 vezes a quantidade de grãos que ele transportar na polpa. Quer dizer, é 0,12. Seja transportado na polpa, por quilo ele ganha 0,12, por quilo de grão, e por quilo de carne, 0,35. Agora vamos ver aqui as restrições. Eu tenho restrições de peso, né? Vamos ver aqui primeiro as restrições de peso. A quantidade que ele, como a gente viu naquele desenhozinho que eu fiz, a quantidade de quilos, né, que ele transportar na proa não pode passar de 70 mil, e que ele transportar na polpa não pode passar de 90 mil. Então, vamos lá. Então, uma restrição de peso, duas restrições de peso, eu vou até botar aqui para ficar mais detalhado. Peso
na proa, a quantidade que ele pode transportar de quilo na proa vai ser a quantidade de carne que ele transportar na proa, mais a quantidade de grãos que ele transportar na proa. Isso daqui tem que ser menor ou igual, vou botar para cá, menor ou igual que 70 mil. Então, aqui na proa é 70 mil. Menor ou igual que 70 mil. A quantidade de peso que ele pode transportar na polpa vai ser a quantidade de carne que ele pode transportar na polpa, mais a quantidade de grãos que ele pode transportar na polpa. E isso daqui na polpa ele tem 90 mil, né? Então tem que ser menor ou igual que 90 mil. Que ele tem para transportar. Volume na proa, né? Ele tem, vamos ver aqui a restrição de volume. Como a gente está fazendo na proa e na polpa, então o volume na proa vai ser cada quilo de carne, ela pesa 0,2, ela usa 0,2 metros cúbicos, né? O volume, deixa eu só conferir aqui, de carne, 1 quilo de carne, o espaço ocupado por ela é 0,2 metros cúbicos, né? E de grãos é 0,4. Então, o espaço ocupado por carne, vou olhar aqui, o volume, o espaço ocupado por carne, 0,2 carne aqui na proa, mais o volume de grãos, 0,4 por cada quilo, vezes a quantidade de quilos de grãos. A proa, estou vendo, está certo, o volume na proa, isso aqui tem que ser menor ou igual que quanto é? Acho que é 30 mil. Que 30 mil na proa e 40 mil na popa. 30 mil. Então, menor ou igual que 30 mil. O volume que ele pode transportar na popa. Olha que, como eu chamei essas variáveis aqui, x, c, proa, popa, aí só para ficar mais fácil. Né? O volume, no caso da popa, ele pode transportar 0,2 vezes a carne na polpa, mais 0,4 de grão na polpa, está certo? 2 carne na proa, 0,4 de polpa. Isso daqui tem de ser menor ou igual. Na polpa ele tem mais espaço, 40 mil. 40 mil. Bom, ok, então nós colocamos aí restrições ligadas ao peso e ao volume dos porões do navio. Agora, a gente tem que colocar também o que ele quer levar ao máximo que ele puder. Então, eu vou dizer o peso total que ele pode transportar. Então, o peso total que ele pode transportar, eu vou dizer que a quantidade de carne na proa, mais a quantidade de carne na polpa, quantidade de carne. Porque ele tem de carne, e lembre que ele tem aqui, de carne ele tem 85 mil quilos para transportar, que é a encomenda. Então,
ele não pode transportar mais do que isso, claro. Então, essa restrição de peso é o peso que ele tem, é a encomenda, essas restrições, essas 4 primeiras aqui, são restrições ligadas ao navio. Tá? Eu vou botar aqui até o navio, só para lembrar. E essas daqui são restrições da encomenda. A encomenda, que é o peso da encomenda que foi dado para ele é que a quantidade de carne que ele vai transportar na proa, mais a quantidade que vai transportar na polpa, quer dizer, a quantidade total de carne, não pode ultrapassar 85 mil. Então, o peso total que ele tem para transportar é esse daí. E os grãos, a quantidade, o peso dos grãos, ele também tem uma restrição aqui, né? Ele tem 100 mil quilos de grãos também para transportar. Então, esses 100 mil quilos aqui para transportar, vai ser a quantidade de peso. Esse daqui foi da carne, né, da encomenda. Eu vou botar aqui para vocês ficarem registrados aí, o peso da carne. Agora, esse aqui vai ser o peso do grãos. Esse daqui vai ser a quantidade de grãos. Deixa eu copiar para cá e mudo aqui. Esse daqui vai ser a quantidade de grãos na proa, mais a quantidade de grãos na polpa. Não pode ultrapassar, tem de ser menor ou igual que 100 mil, né, que é a quantidade que ele tem. 100 mil. É a quantidade que ele tem de. Estou checando aqui, 100 mil quilos de grão. Então, o peso dele vai ser isso daí. Bom, então eu acho que está aqui. E, claro, todos esses, eu nem vou botar, aliás, vou botar para a gente se acostumar a fazer certinho. A quantidade de carne transportada na proa, quantidade de carne transportada na polpa, quantidade de grãos transportada na proa e a quantidade de grãos transportada na polpa, todos têm de ser maiores ou iguais a zero. Vou botar assim, maior ou igual que zero. Vou botar para cá. Fica certinho. Tem de ser maiores ou iguais a zero. Então, esses daqui. Zero. Bom, então, está aqui. O modelo algébrico, né, que, como eu disse, ele é muito bom para a gente testar se a gente está entendendo a lógica do problema. Né? Como eu disse, a gente não vai resolver nada por aqui. Nada, nada. Mas a lógica que a gente vai usar no Excel é essa lógica daqui. A gente quer saber as quantidades, a gente quer saber as quantidades dessas variáveis, né, de tal maneira que maximize o lucro. Então, no Excel, eu passei para vocês, vocês têm isso aí. Né? Isso que eu estou que abrir agora, aqui o problema colocado. Só que eu acho que lá a diferença que tinha boi, proa, boi, polpa, aí eu troquei. Né? Achei que fica melhor aqui carne, proa, carne, polpa. Mas, fora isso, está exatamente igual, é para estar igual. Aqui, a quantidade que a gente quer, como eu disse, isso daqui equivale ao X, as variáveis que vamos transportar, que é o quilos. Né? Isso daqui é importante, quantidade em quilos de carne armazenada na proa, porque, de repente, se a gente encontra isso daqui e quer saber
em toneladas, a gente encontrou, sabe que está em quilos, e depois faz uma transformação, alguma coisa assim. Bom, mas então, primeiro a função objetiva. A função objetiva, a gente sabe o lucro, né, por quilo de carne, seja transportada na proa ou na polpa, né, e o lucro por quilo de grão, está aqui. Aí vamos àquelas restrições de peso. Eu sei que a quantidade de carne, o peso da carne na proa, mas o peso do grão na proa, não pode passar daquela restrição de 70 mil, que é a capacidade lá da proa, que a gente já viu. Na polpa, mesma coisa, a quantidade de carne na proa e na polpa, desculpe, na polpa, de carne e de grão na polpa, vai ser a quantidade que eu transportar, multiplicado por 1, que é o peso, não tem nenhum coeficiente, mais a quantidade que eu transportar na polpa, mais 1. Quando eu quero somar uma com a outra variável que não tem nenhum coeficiente, só lembrando aqui para vocês observarem isso. Quando eu quero uma situação como essa, a quantidade de carne transportada na proa e a quantidade de grãos na proa, então é um na frente, é como se tivesse um na frente. Então é por isso que aqui eu coloco aqui o 1. Já a restrição de volume, a gente sabe que cada quilo de carne ocupa 1 metro cúbico, ou aliás, 0,2 metros cúbicos. Então, 0,2 vezes a quantos quilos de carne, a gente tem a dimensão ocupada pela carne, mais 0,4, que a gente sabe que 1 quilo de grão ocupa 0,4 metros cúbicos. Se eu multiplico a quantidade de grãos que deve 0,4, a gente vai ter aqui o total, né? O total de ocupado, o espaço ocupado pelos grãos, que não pode ultrapassar 30 mil, como a gente viu ali naquele croquis do navio. E aí, então, tivemos aqui o volume para proa, esse daqui, que é quantidade de quilos produzidos de carne, mas a quantidade de grãos, né, produzidos para a proa. O volume na polpa, que vai ser 0,2, é quanto a carne, que é ocupado pela carne, por 1 quilo de carne, 0,2 vezes a quantidade, mais 0,4 vezes a quantidade aqui da polpa. Pronto, então são essas restrições aqui. Quando eu multiplico esse vezes esse, mais esse vezes esse, né, aí eu tenho esse total aqui. Aqui é porque esses valores estão arredondados. Está aqui. Pronto. Então, aquele 0,2, se fosse 1 quilo só, o navio ia estar ocupando 0,6 metros cúbicos. A encomenda do boi, né, a encomenda da carne, eu chamei ali, a encomenda da carne foi de 85 mil quilos, então a carne, seja transportada na proa ou na polpa, ela não pode ultrapassar 85 mil quilos. Então, a quantidade de quilos de carne na proa, multiplicado por 1, né, mais a quantidade de quilos na polpa, multiplicado por 1, que dá ele mesmo, então é somar. Isso daqui equivale a somar a carne na proa com a carne na polpa, né, que dá, no caso aqui, dá 2. Ela não pode ultrapassar 85 mil. Aqui está a encomenda boi, que foi aqui, a gente chamou encomenda carne, só para ficar no mesmo linguajar. E no caso do grão, o grão também a soma dos quilos de grãos transportados daqui, tanto na proa como na polpa, não pode ultrapassar 100 mil. Bom, e a gente quer maximizar, deixa eu ver aqui, onde é que está a grana aqui, o lucro. Está aqui, o lucro está aqui, o que a gente quer, vou até colocar aqui, esse valor aqui se refere ao lucro que ele vai ter no final. Vou botar aqui. Aqui eu botei com a quantidade transportada, que foi essa soma daqui, só para a gente ver aí. E aí vamos usar o solver para resolver esse problema. Esse daqui está montado daquele jeito que eu já mostrei antes,
eu quero maximizar o lucro, as variáveis, as células variáveis são essas daqui, que são as variáveis que a gente quer saber, e as variáveis que a gente quer saber, e agora o lucro já está calculado por aqui, tem aqui as variáveis, e as restrições, que esse peso daqui, que está aqui, deve ser menor do que esse peso na polpa menor do que esse, assim por diante. Então, aqui estão todas as restrições. Todas são iguais, aí eu peguei uma e arrastei, como vocês viram, fiz só de uma vez. E usei aquela função somar produto. Bom, tendo isso aqui, eu vou simplex, resolver. Bom, com isso daqui, a quantidade que deve ser transportado está aqui. 70 mil quilos de carne, essa solução não está aparecendo. 70 mil quilos de carne. 70 mil quilos de carne na proa, na polpa, ele não transporta nada de grãos na proa e nada de grão na polpa. Então, com isso daqui, vamos ver o que é que ia acontecer. Ele ia fazer uso do peso na proa, né? Só ia transportar carne na proa, nessa solução dele. 70 mil, que é o que ele tinha. Tinha 90 mil na polpa que ele não está usando. Vamos ver aqui, o volume na proa, 14 mil, ele tinha 30 mil, está usando 14 mil. Não transportou na polpa, né? Transportou nada na polpa, ficou 40 mil sobrando. Então, a polpa do navio ficou sobrando aqui. Grãos de carne, ele transportou 70 mil quilos, tinha 85 e de grão. Isso aqui não está aparecendo que está certo, não. É possível que eu tenha errado aqui em alguma coisa, né? É possível, não sei se errei, não. Mas eu deixo para vocês fazerem isso daqui com cuidado. Pode ser que eu tenha me enganado em alguma coisa aqui, quando montei aqui, principalmente esse Excel, esse Solver, né? E vamos deixar para a aula de amanhã. Na aula de amanhã, digamos, vocês ficam com a incumbência de chegar à solução melhor do que essa minha que eu encontrei. Estou achando, não estou dizendo que está errada, mas estou achando um pouco esquisito, porque ele tem tanto espaço lá, e ele tem uma encomenda de 85 mil, e perder, tem uma encomenda de grão aqui. Essa encomenda de grão, ele tem 100 mil quilos que ele poderia estar transportando, né? Esses 100 mil quilos, sei lá, ele podia botar 90 mil quilos de grãos aí daqui, e ele não transportou isso. Estou achando, assim, à primeira vista, estranho. Então, amanhã nós vamos ter aula presencial, e nessa aula eu gostaria que vocês tentassem descobrir, leiam primeiro a aula hoje, eu vou passar um torpedo agora falando da aula de amanhã, e vocês, quando forem assistir a aula, já devem estar com essa resposta aí, ou pelo menos uma sugestão de como resolver, ou tentar descobrir onde é que está o erro, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui mesmo e até amanhã.